Hoje eu trouxe uma forma muito interessante e muito eficaz de você conectar com as pessoas. Pode ser uma reunião de equipe, pode ser uma palestra ou até mesmo em vídeos, que é através de histórias. Mas para você falar assim, eu vou contar uma história, você simplesmente não vai contar uma história longa, que aí não tem sem fim. Não, você vai contar uma história que precisa ter um contexto com o assunto que você vai abordar. Essa história, ela precisa ter um time, ou seja, ela não pode ser uma história que ela não acabe, né? Aquela coisa, ela precisa realmente ter esse time. Então, o que você precisa pensar? Antes de você contar a história, você tem que tirar 3 pontos ali de aprendizados, né? De que você aprendeu relacionado àquele tema. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma palestra, que é uma palestra de empoderamento feminino, através da comunicação, e eu dou um exemplo, eu conto uma história de uma situação na minha maternidade. E essa história, o que as pessoas falam, inclusive as mulheres, elas chegam no final da palestra e falam: Cris, você conseguiu com que eu virasse a minha página. Ou seja, que eu conseguisse dar um rumo na minha vida, você conseguiu eu consegui por meio da sua história virar a chave, eu consegui mudar muitas situações em minha carreira. Por que essas pessoas falaram isso? Porque eu consegui conectar alguma coisa ali no cérebro dessa pessoa, naquele momento que ela estava assistindo. Então eu vou dar um exemplo. No meu 5º mês de gestação, eu viajei para os Estados Unidos, eu já tinha uma viagem marcada, e eu fui para lá fazer um curso. E eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos, e quando lá mesmo eu passei muito mal. E eu conto, né, nessa minha trajetória de gestação, o quanto foi difícil a minha gestação, por questões de saúde, mas o quanto eu ressignifiquei, enquanto eu tive atitude para aguentar, para conseguir trabalhar e viajar, porque a minha vida de viagens eram 4, 5 viagens no mês. E diante disso, as pessoas, quando eu conto essa história e venho com os comportamentos que eu tive e que foram muito importantes no aprendizado, a pessoa vira e fala: nossa, eu também posso fazer isso, porque ela se identifica com a minha história. Então, por exemplo, nesse contexto dessa palestra que eu contei para vocês, no Faça Acontecer, é uma palestra de empoderamento, funcionou. Talvez funcionaria em outro momento que eu tivesse com outras mulheres. Pode ser também que eu contando um exemplo, aí já não seria uma história, eu contando um exemplo no momento de uma outra situação para a pessoa sair da zona de conforto. Sim, a gente pode fazer isso. Então você só precisa identificar qual o ponto que você quer trabalhar com aquela história. E é claro, você não vai contar detalhes, você vai pegar ali o momento rico, a jornada, né? Qual que é o momento crucial. Então tem várias palestras que eu conto várias situações. Então, enfim, tudo isso significa o quê? Você precisa entender onde a sua história vai encaixar para o aprendizado naquela situação. Lembre-se que histórias conectam, mas para conectar precisam ter um raciocínio lógico e precisam fazer sentido com o contexto. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Um grande abraço!